Rádio Serviço. E no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar com o grande chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nosso amigo Dr. Silvio Provenzano. E hoje o Dr. Silvio vai falar sobre embolia pulmonar. O nosso ouvinte, José Antônio Moraes, conta que no último fim de semana perdeu uma sobrinha de apenas 15 anos, que teve como causa-morte esse problema. Depois de sentir fortes dores abdominais e sofrer um desmaio, a moça foi socorrida no pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu. Muito triste, o José Antônio gostaria de mais informações sobre essa doença. Ele já está na linha. Bom dia, meu amigo doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Garcia. Um beijo para a família Tupi. Triste falar de uma coisa que aconteceu com uma jovem de 15 anos, logo hoje, dia da criança, né? Que a gente comemora a alegria, a infância, o futuro. Mas, enfim, é verdade, a embolia pulmonar, Garcia e Zé Antônio, é uma doença causada quando um coágulo, um trombo, entope a artéria no pulmão. O sangue passa pelo pulmão para poder receber o oxigênio e volta para o coração. Quando um coágulo entope a passagem do sangue, você não tem como oxigenar o sangue. E aí a pessoa normalmente refere uma dor no tórax, uma dor intensa torácica. Dor essa que já começa muito intensa, muito forte. Numa escala de 0 a 10, eu diria que começa com 8, 8,5. E que tende a se acentuar, o que normalmente leva o indivíduo imediatamente para uma emergência. Essa dor torácica, viu, Garcia, ela costuma se acompanhar também de falta de ar. O indivíduo fica pálido, uma sensação de palpitação, muita ansiedade, porque a sensação de morte é uma sensação iminente nesse indivíduo. E é muito comum que as extremidades das mãos e os lábios fiquem azulados, meio arroxeados, que é a cianose. Diante desse quadro, evidentemente que o colega na emergência já faz a hipótese diagnóstica de embolia pulmonar. E o tratamento tem que ser instituído imediatamente, porque mesmo com o tratamento adequado nas primeiras horas, esse tipo de situação é extremamente grave e tem uma mortalidade, infelizmente, bastante elevada. Agora, doutor Silvio, pelo que o senhor me descreveu aqui, eu fiquei mais preocupado ainda, porque isso lembra um pouco uma sensação de infarto, não? O diagnóstico diferencial. Se bem que normalmente na embolia pulmonar, a dor não é exatamente no peito, é mais uma dor nas costas, uma dor forte. Mas o infarto também pode dar esse tipo de dor. E geralmente se acompanha no infarto vômito, enjoo, o que normalmente na embolia pulmonar não tem. Na embolia pulmonar o que a gente tem é falta de ar. É o sintoma mais importante. E o que leva à embolia pulmonar são algumas coisas que muitas vezes podem levar também ao infarto, sabe, Garcia? Vou te dar um exemplo. Na embolia pulmonar, a gente tem, por exemplo, como um fator de risco importante o tabagismo. Um outro fator de risco importante é a idade avançada. Outro fator de risco para isso é, no caso das mulheres, o uso de pílula anticoncepcional. Você sabe que a mulher grávida, aí no pós-operatório de um parto, né, o pós-parto imediato, ela tem um risco maior de desenvolver embolia pulmonar. Aquele paciente que é submetido a uma grande cirurgia, paciente que tenha, por exemplo, um câncer, ele tem um risco maior de formar trombos e com isso tem uma embolia pulmonar. E a causa mais comum de embolia pulmonar, viu, Garcia, é a trombose venosa profunda nas pernas. Então aquele indivíduo que normalmente tem um problema de varizes importante, fica muito tempo imobilizado. A imobilização prolongada, ela contribui evidentemente para uma lentificação da circulação e à medida que o sangue vai circulando mais lentamente, o que você tem é uma facilitação, uma facilidade para que formem-se trombos. Esses trombos, eles podem se deslocar das pernas, seja da região da panturrilha, seja da região da coxa, na veia femoral, e ir direto para o coração. Agora, existe... mulheres que tiveram muitos filhos, elas, devido a essas gravidezes repetidas, elas podem desenvolver varizes na região pélvica. Caramba. E essas varizes na região pélvica também podem formar coágulos. E, eventualmente, esses coágulos virem a se desprender e levar a uma embolia pulmonar. Então, existem uma série de situações que atuam como fatores de risco e causas predisponentes
para essa situação que é uma emergência extremamente grave. Agora, existe algum tipo de exame preventivo para poder detectar que a pessoa pode estar começando a ter esse problema, esses trombos? Garcia, é como um assalto à mão armada. É difícil. No momento em que a embolia pulmonar começa, você não tem tempo de preveni-la, você tem que tratá-la. O que a gente faz é algumas recomendações para aquelas pessoas que têm fatores de risco. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa tem uma doença rara, e talvez essa tenha sido, infelizmente, a causa que vitimou a sobrinha do Zé Antônio, uma doença chamada Síndrome Anticorpo Antifosfolipídio, a SAF. É uma doença da coagulação, onde o indivíduo, pela falta de uma determinada proteína, leva a um favorecimento à formação de coágulos, isso desde jovem. É o que provoca muitas vezes infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar e até mesmo derrames cerebrais em jovens pessoas. É mais comum no sexo feminino, mas pode dar no masculino também. Esses pacientes têm que ficar sob anticoagulação permanente. São dados medicamentos que atuam no sentido de prevenir a formação de coágulos no sangue. Aquele paciente, por exemplo, que tem varizes nos membros inferiores e que tem que fazer uma viagem aérea. Esse paciente deve ser orientado pelo seu médico, durante a viagem aérea, procurar, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, se levantar e caminhar no corredor do avião. Você sabe que a imobilidade prolongada, conforme eu disse há pouco, é um fator de risco. Se o paciente tem, por exemplo, uma arritmia cardíaca, que é muito comum nas pessoas idosas, sim, chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia que favorece a formação de coágulos dentro do próprio coração. E saindo do coração pode ir para a artéria pulmonar e causar uma embolia pulmonar grave. Esses pacientes precisam ser anticoagulados. E paciente que faz uso desses medicamentos, tipo a varfarina, que é a droga cumarínica que a gente usa como anticoagulante, eles têm que ficar permanentemente, Garcia, sob supervisão médica. Por quê? Porque eles precisam periodicamente fazer exames de sangue para verificar se o medicamento está fazendo a coagulação do sangue conforme se espera e se as doses desse remédio de tempos em tempos precisa ser ajustada. Então essas são as condições de prevenção, o uso do anticoagulante, mas somente naqueles pacientes que já têm uma condição que favorece a formação de coágulo. Infelizmente, na maioria das pessoas, quando esse tipo de situação acontece, é uma emergência calamitosa. E aí, infelizmente, o risco de mortalidade é muito elevado, atingindo até a cifra de 70%, viu, Garcia? Isso mesmo com tratamento adequado. Caramba, bom, fica a dica aí para quem fuma, pelo menos evitar fumar e sempre procurar se movimentar, andar e não ficar muito tempo parado, não é isso, doutor Silvio? E uma dica importante, principalmente para aquela jovem da família Tupi que está nos ouvindo. Se você usa pílula anticoncepcional, é terminantemente proibido que você cultive o hábito de fumar. Você tem que fazer a escolha. A opção, obviamente, deve ser abandonar o cigarro, na minha opinião, até porque o uso do anticoncepcional, muitas vezes, não é só para a gente poder assegurar que não vai engravidar. Existem condições médicas em que o uso do estrogênio, que está na pílula, é muito importante. Essas são as dicas que eu posso passar para a família Tupi. Eu espero que tenham sido bastante úteis, viu, Garcia? A gente só tem a agradecer. Muito obrigado, doutor Silvio Provenzano. Bom domingo, fique com Deus e até a próxima, amigo. Obrigado, Garcia. E hoje, Dia das Crianças, lembrar os papais e as mamães da família Tupi. Muito mais importante que a gente dar brinquedo para a criança, vamos brincar com nossos filhos. Isso aqui vale a pena, isso aqui fica. Um beijo, Garcia. Beijo para a família Tupi. Muito obrigado.